trabalhei sempre nesse sentido. Eu tenho essa visão, Atílio, tenho essa visão de o pessoal tem que trabalhar o marketing, tem que se trabalhar muito agora a imagem, como o Daniel disse, tem que se trabalhar muito as redes sociais. Quem tem uma boa rede social vai ter um contrato mais tarde, de certeza, porque vão ver, epá, não, olha, este gajo tem aqui não sei quantos seguidores, epá, não interessa-nos nem que ele venha aqui levar 2 ou 3 pontapés e leve um KO, mas pronto, olha, já sai aí para 2 ou 3 mil pessoas. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio. Antes de mais nada, curta, comente e compartilhe. O famoso triplo C, maltinha. É de graça, não custa nada, só tem a nos ajudar. Quando eu falo nos ajudar, é nós do Rei Centrônomo, são os atletas, os treinadores, os promotores de eventos, enfim, todos, e os senhores que vos nos assistem. Atílio, Manual do Desporto, quem é o convidado de hoje? Joel Magalhães. Joel, primeiro, muito obrigado, porque é muito, muito bom comunicar com pessoas simples como tu. O que é que eu quero dizer com isto? A tua acessibilidade, a velocidade com que respondeste sempre às mensagens, a disponibilizaste, puseste logo a dizer que sim, que oriento quando pudéssemos. Pá, às vezes é um filme marcar entrevistas com o pessoal e tu foste 10 estrelas. Pá. Obrigado por tudo. Ainda bem que facilitei. Obrigado eu pelo convite. E espero que continue o bom trabalho que têm feito aí com os atletas, promotores e afins. Ok? Obrigado pelo convite. Vamos falar aqui um bocadinho. A gente começa sempre um bocado da mesma maneira, estratificada. Como é que tu te envolves e com que idade é que te envolves com desportos de combate? Olha, começo com os 7 anos mais ou menos, e foi uma história engraçada também. Eu e um colega meu tínhamos um problema com o miúdo, que era um arruaceiro, e nós dissemos, olha, já chega, temos que lhe dar uma sova. Mas nós não sabíamos que ele praticava artes marciais. Então chegámos lá, cheios de confiança. Primeiro deixei o meu companheiro ir à frente. Ele foi todo lançado. O homem faz-lhe uma rasteira daquela mesma a filme, um rotativo em rasteira. Lá, onde é que estamos metidos? Eu fui para lhe dar um soco, já não me lembro, sei que levei um pontapé no peito. E ele estava ali, nós sabíamos que ele fazia ninjutsu, mas nós valorizávamos a arte marcial. Pronto, ninjutsu, aquilo é atira aos shurikens e está ali a brincar. Rasteiras para aqui, rasteiras para lá. Eu disse, olha, não, deste já não vou levar mais. Então, experimentei o boxe. Eu, na altura, vivia em Corroios, na margem sul, e fui ao Corroios, experimentei. A aula foi muito dura, porque tinha já pessoal, já miúdos assim, já com certo nível. Mas, a partir daí, já não larguei as artes marciais. Comecei a fazer, até fazia 2 ao mesmo tempo. Houve uma altura que fazia capoeira e judo ao mesmo tempo, também é uma das artes marciais que também tenho algum nível antes de entrar nisto tudo do striking e isso, mas a capoeira e o judo foram as minhas primeiras bases e a experiência no boxe também. E que antigamente não havia bullying, o bullying era preparação para a vida. Não, o bullying, o bullying isso nem existia, nem se falava disso. E chegaste lá, o gajo era Tuga que te bateu? Era, sim, senhora. E não havia essas merdas do racismo, não é? Já batia. Não, porque ali em Corroios também havia uma comunidade grande já de imigrantes, fosse de africanos, era mais africanos na altura, então não, já estavam ambientados, aquilo era a malta do bairro, a malta de... Um gajo é miúdo, um gajo nem quer saber se ele é branco, se é preto, um gajo sabe que está enfardado. Não, olha, depois ficámos grandes amigos e foi bom. Queres um amigo, bate-lhe, não é assim que se diz. Malta, só um minutinho. Antes da entrevista, queria pedir o apoio dos senhores. Tornem-se membro do canal Rei Sem Trono.
É isso mesmo, Maltinha. Para quem não sabe, eu e o Atílio nos dedicamos a trazer o melhor do desporto de combate, os melhores atletas da atualidade, do passado e do futuro também. Mas precisamos da ajuda dos senhores para continuar fazendo isso acontecer. Como vocês podem nos ajudar? Por apenas R$ 2,99, torne-se membro do canal. Mensalmente terá essa despesa de R$ 2,99, mas em troca nós iremos oferecer aos senhores um acesso exclusivo a um coach mental. É isso mesmo, Maltinha. Para quem não sabe, o Atílio Coelho é formado na área. Além disso, publicou aí 2 livros aí. Ele é fera no assunto e terá todo o gosto em partilhar um pouco da vossa experiência e ajudar os senhores. Muitos dos atletas se preocupam apenas com o corpo e com a alimentação, mas esquecem de uma coisa muito importante: a cabeça, Maltinha. É isso, apoio o Rei Sem Trono, torne-se membro do canal. Fui! Olha, e eu cheguei a falar contigo, tu ainda tiveste algumas experiências amadoras dentro da luta de competição. Sim, tanto no kickboxing como no judo fiz várias lutas, jiu-jitsu, MMA fiz amador e fiz profissional também. Fiz os dois, mas depois acabei por não continuar, porque tive que decidir aqui que no entroncamento, como não havia muito apoio, não havia e havia muitas pessoas interessadas em fazer modalidade, eu disse, olha, então vou deixar a competição, vou-me formar enquanto treinador, ou seja, vou continuar a tirar cursos, formações, tenho várias formações, mesmo em treino físico, e agora até tirei treino físico para desportos de combate, então especializei-me nisso para poder dar aulas, para poder dar condições aos meus atletas, pronto. Tu já viveste em vários locais de Portugal? Sim, já vivi de norte a sul. A minha descendência é de Braga, e da Guiné. É de Braga. E eu já vivi quase no norte, já vivi no centro, centro-norte, centro-sul e um bocadinho mais a sul. Pronto, nunca vivi ali abaixo do Alentejo. Mas tu já nasceste cá, não? Sim, nasci em Lisboa. Já nasceste cá, pronto. É engraçado que tu já me contaste que os blacks diziam-te, epá, tu és branco, tu não tens sotaque. É verdade. É verdade. As pessoas às vezes ficavam, lá está, nestes bairros que nós vivíamos antigamente, dava para distinguir bem quem vinha, ou ainda tinha muita afluência da África. Ali na minha casa, onde nós vivíamos uma família grande, mas a minha mãe sempre me incutiu falar bem o português. Ela dizia, pá, não, podes falar o crioulo, podes falar a nossa língua materna, mas não quero que fales muito para falares bem o português, que isso vai-te ajudar no futuro. Pronto, era aquelas pretensões dos pais no passado, tinham medo do racismo, essas coisas todas, pronto. E então eu sempre falei bem o português. Mas ainda falas crioulo, não? Falo. E o teu puto, nada? É? O meu rapagão, nada. Ele diz, ele só das raízes é só para comer, ele só quer as comidas. Também eu. Ele das raízes é para falar. Não, ele percebe. Mas para falar é como eu, é aquele. Falamos aquele crioulo, mas é portuguesado, é com aquelas. Mesma dicção portuguesa, não é aquela dicção. Não é com sotaque português. Olha, tu também tu és um dos muitos que foi formado dentro do MMA com o saudoso ADC, do José Sousa. Sim. Foi o primeiro grande torneio amador e de lançamento do amadorismo para o profissional, com regras muito próprias, mas como eu acredito perfeitamente, deve-se dar valor aos primeiros e a quem andou a desbravar caminho para os outros. E o Zé Sousa, na altura, foi um visionário ali em Vila do Conde e criou um torneio que durante muitos anos liderou e formou muita gente. Uhum. Sim, e ele tem-lhe a agradecer também porque, graças a ele, muitas pessoas não sabem, mas graças a ele eu fui o primeiro árbitro internacional, ou o primeiro português a ser árbitro internacional da MMA, e foi graças ao Sousa. Muita gente não sabe, eu na altura estava nessa federação, era
a FMAMP, ou já não me lembro, tinha um nome assim, Federação Portuguesa, qualquer coisa. E o primeiro curso que houve com o Marco Gorda, da IMAF, eu frequentei esse curso. Embora depois não tenha feito muitos torneios aqui em Portugal, mas porque também não havia, e as ligas também não estavam muito interessadas na Federação Internacional da MMA, queriam outras coisas. Mas graças a ele, sim, participei no ADC, lutei no ADC, por acaso até foi no Barreiro, mas levei atletas a Vila do Conde N vezes, até na última vez que houve o ADC, eu levei atletas. Ele, neste momento, ele fez uma mudança completa, revolucionou, abriu federativamente algo que é muito idêntico ao ADC, que é o Kundu, mas que transformou aquilo numa parte marcial, de formação, e na parte desportiva de competição que ele já tinha, e acabou por legalizar aquilo tudo independente, para ser, eu acho que é um bocado para ser independente às vezes de políticas de outras federações e não ficar agarrado a problemas, não é? Uhum. E tem o Kundu neste momento, que também faz um circuito nacional de amador, de MMA amador, e até tem uma modalidade que eu acho muita piada, que é para os miúdos mais novos. Eles têm uma sequência de regras que, por exemplo, no chão não vale bater na cara, joelhadas só vale ao tronco, mas a IMAF também já tem isso, mas, ou seja, eles têm umas regras mais protetoras para o pessoal mais jovem que entra, e eu concordo com isso, porque às vezes o pessoal entra, só o stress da competição já os deixa em pânico, e depois com muita porrada faz com que eles nunca mais queiram experimentar novamente a modalidade. É verdade, sim senhor. E eu senti muito isso na pele, porque à medida que fomos evoluindo no MMA, eu sempre me dediquei ao amadorismo, pronto, sempre me dediquei, apesar de ajudar muitos profissionais, seja em torneios ou em competições no exterior. Nós antigamente fazíamos como o kickbox ou como o Muay Thai, pronto, metíamos o capacete e tentávamos fazer on light, mas isso para as crianças acabava por ser assim um bocadinho violento. E depois quando saiu essa regra, eu fiquei muito de acordo, porque realmente perdia-se ali bons atletas e perdeu-se. Com o tempo nós tínhamos aí tínhamos e temos, Portugal tem um bom potencial, mas tínhamos um potencial enorme. Eu fiz competições quando tinha quase 20 crianças, ou 15, 10, assim no início, estamos a falar no início, e que era um número muito bom para crianças, só que aquilo passava do light já para o low kick, já para o full, e depois eles deixavam ir. E depois, como alguns vinham de outras artes marciais, até já estavam habituados a bater assim com alguma potência. Mas aqueles que não estavam, os pais ficavam assustados e nunca mais deixavam os miúdos voltar a praticar a modalidade. Tu és um dos pioneiros, posso dizer isto? Estou no meio deles. Estou no meio, sim. Ô Joel, com essa experiência, desculpa, Tílio, com essa formação que tu teve como primeiro árbitro internacional de MMA aqui em Portugal, como foi essa experiência lá fora? Tu chegou a cobrir alguns torneios, alguns eventos lá fora? Não, porque na altura, quando eu tirei, ainda estava-se a formar novos órgãos sociais na IMAF, aquilo tinha havido ali uma alteração, e as pessoas não valorizavam muito ainda a Federação Internacional. Pronto, cada um tinha a sua quinta, cada um tinha o seu torneio, ou a sua liga, e eles preferiam mandar árbitros de fora, ou se não pessoas que antigamente, o Atil sabe, antigamente era, olha, eu telefonava ao Atil, olha, tu até percebes, anda aqui fazer arbitragem, e olha, na boa, então, e se calhar ainda leva alguém para ir combater, até ele fazia de árbitro e de treinador. Pronto. E o que é que acontecia? Eu apresentei o currículo, apresentava a muita gente, só que não valorizavam. Eu até foi no início também do AFL e de outros torneios que houve em Inglaterra,
França era outro estilo, chamava-se outro estilo, mas não era bem MMA, mas era o Pancase. E enviei, fiz um currículo todo bonito, enviei, disse, olha, não, o meu professor foi o Marco Goda, do UFC, não sei o que mais. Eles diziam, não, nós já temos a nossa arbitragem, não queremos nada com coisa, nem sabemos quem é IMAF, e era um bocado por aí. E depois, o que aconteceu? Quando eu criei o LWFC, começámos a fazer o LWFC, assim, à imagem do que era o ADC. As primeiras edições eu comecei a arbitrar, aí sim, tenho uns amigos espanhóis que também já fazem MMA há algum tempo e eles aí convidavam-me, sim, para ir lá arbitrar alguns eventos. Mas eram eventos aqueles mais low profile, não era nada assim em grande, mas sim, fui a alguns. Como é que tu vais parar ao entroncamento? Olha, vim parar ao entroncamento porque a minha mãe é médica. E esta história de eu andar por Portugal inteiro ou por vários sítios é pela colocação da minha mãe, onde ela arranjava trabalho, fosse em clínicas, depois é específica, ela é de nefrologia, e então tudo onde ela conseguia trabalho era onde nós estabilizávamos. Então, às vezes estava no sul, outras vezes estava no norte, mais a norte, ou às vezes íamos para Lisboa, pronto. E aqui acaba por ficar, porque ela estabilizou-se aqui numa clínica, onde trabalha até hoje, e acabei por estudar aqui, apesar de ter voltado a Lisboa também, porque fiz lá o serviço militar, os comandos, e depois regressei, não sei, habituei-me aqui à zona centro. Daniel, Pode falar. Eu vou-te dar uma informação, vou fazer aqui um serviço público para ti que não sabes, com certeza. Sabes que o entroncamento, durante muitas gerações, ficou conhecido por causa de ser o ponto de paragem e troca de comboios dos militares todos do serviço. Sim, era obrigatório. Sim, era por causa disso que o entroncamento era conhecido, Daniel. Era conhecido, sim. Uma plataforma de troca de linhas de ferro de comboios. Sim. E acontecia muito que, imagina, os paraquedistas iam todos num comboio, cruzavam-se com os fuzileiros naquela estação do entroncamento que era a troca, pegavam-se todos à porrada. Bruta! Eu lembro muito. Não vou dizer só que me lembro, não vou dizer mais nada. Ô, Joel, desculpa a minha ignorância, tu mencionou a profissão da tua mãe e tal. O que é nefrologia? Basicamente é um médico que cuida dos rins, ou seja, quem tem os rins em falência é o médico que assegura que o corpo faça o trabalho dos rins. Pronto, estão ligados a uma máquina e essa máquina é que faz a filtragem dos rins. Entendi. Boa. Portanto, Daniel, se fosse fígado, eu estava mais preocupado contigo. Se fosse fígado, eu já ia pegar o cartão, já o contato. Olha, mas então tu és um striker de raiz. Sim. É assim, muito pouca gente sabe que eu sou striker de raiz, porque eu fiz também kickboxing e Muay Thai durante muito tempo, mas sempre foi equiparando com o grappling do judo, ou a luta agarrada do judo. Depois entrei no jiu-jitsu, já tenho muitos anos de jiu-jitsu, mas sempre fiz os dois ali em execo, portanto, não sei, talvez, depende da situação. Porque nós quando chegamos à faixa negra do jiu-jitsu já se tem obrigatoriamente um nível acima do normal de entendimento de grappling. Portanto, eu fui striker a minha vida toda e fui um striker de alta competição e ganhei os cinturões de strike, mas hoje em dia não me considero um striker, porque eu até já me sinto mais confortável no agarrado do que noutra coisa. Não sei se te acontece. Exatamente. É porque mesmo a dar os treinos de competição da MMA, ou por acaso eu vou fazendo sempre específico, vou dividindo a aula por específico, mas acabo sempre por ter uma tendência, não sei se é por ser esta tendência agora,
ver mais o estilo greco, ou mais o estilo mais jiu-jitsu, mais luta agarrada, mas a tendência é trabalhar mais essa parte do que propriamente a outra, onde eu também tenho valências, mas acabamos por trabalhar um bocadinho mais essa Epá, área. o teu miúdo é um grappler fora de normal, meu. O gajo. Ele já cresceu, ele já faz desde os 4 anos, também se não fosse, também é bem apertadinho. Epá, Obrigado no tatame. a capacidade de takedown que ele tem, É muito. já ele faz um takedown de wrestling, não faz um takedown de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, Faz é aquele takedown que baixa e mergulha. baixa e mergulha. Faz um takedown de wrestling que é lindíssimo. E depois faz aquela cena que é mesmo de olímpico, que é ele agarra e mete pressão e não larga, fica ali. E é um tipo de grappling que não é normal ver em Portugal. Aliás, não é normal ver na Europa, a não ser aqueles países ali de leste ligados à Rússia. Exatamente. Cazaquistão. Porque normalmente nós temos uma influência do grappling, o nosso grappling é o jiu-jitsu. Não é o wrestling. Pá, o teu puto, a primeira vez que eu o vi a dar até foi em MMA amador, que ele troca meia dúzia de golpes, baixa, mergulha, vum, e eu, isto não pode ser. E ele torna a fazer mais 2 vezes. Eu, peraí, a primeira não foi sorte, afinal. Eu digo porque é que isso acontece, porque nós fomos ao primeiro campeonato infantil da IMAF do mundo, e ele, o primeiro perde por nervosismo com o mexicano, depois é repescado, apanha um russo. E o russo, nós tínhamos feito defesa de quedas, treinámos isso tudo, mas o russo fazia a entrada muito bem. Ele era um miúdo muito forte, muito possante, e entrava, e o meu miúdo é muito forte. E eu via que a maneira como ele entra era muito difícil defender. Então, nós, por acaso, tínhamos comprado o pay-per-view que eles têm, e gravámos a luta e estudámos a luta através daí. E então, a partir desse momento, abriu assim a caixa e olha, vamos tentar perceber como é que isto é feito, desfragmentámos o movimento e passei isso para ele, consegui passar isso com sucesso, sim, que ele até, que eu pensei, vou ser sincero, que eu pensei, ele chega a um nível, mesmo de idade, já vai ser difícil entrar, porque as pessoas já conseguem fazer um bom sprawl, já conseguem sair do caminho, pronto, parar. E nós chegámos outra vez agora ao Mundial, onde ele se lesionou, e ele conseguiu fazer a mesma coisa, com a mesma eficácia, aquilo já lhe está incutido, ele já sabe quando é que vai disparar, já sabe como é que vai agarrar, como é que vai segurar. Por acaso, foi um trabalhinho que fizemos em pequeno e aquilo ficou. Você tocou num ponto interessante, Joel, que foi vocês compraram um pay-per-view, né, para estudar o adversário, e além de estudar, se preparar para ele, absorveram parte da técnica deles ao longo da jornada, né? Isso é nós compramos o pay-per-view já depois do Mundial. Não era pay-per-view, comprámos, pronto, era pay-per-view. Comprámos porquê? Porque eu queria perceber como é que o miúdo estava a entrar e o meu não estava a defender aquilo. E eu estava full da vida, porque era mundial, queria que ele ganhasse, naturalmente, né? Mas depois, com mais calma, eu percebi a maneira como o miúdo se baixava, como entrava, não parava o movimento. Pronto, vi ali certos pontos que comecei a trabalhar com o meu filhote e isso ficou incutido e ele já faz quase por instinto. Quando vê a oportunidade, já dispara quase por instinto. Olha, mas já que estamos a falar dele, que eu até tinha aqui anotado para falar dele mais para a frente, mas já que estamos a falar dele, primeiro, eu gosto muito do teu puto, porque o teu puto é muito educadinho, mesmo muito tranquilo, ele nem parece lutador, meu, é mesmo tranquilo. E depois, até meiguinho a falar assim, e é muito humilde, meu, muito humilde. Eu às vezes já lhe disse, tu és bom, pá. E ele, está bem. Tipo... Se tu tá falando... Não, humilde é fixe. É muito humilde, muito fixe. Mas, e agora? Carreira? Como é que está para ele? Agora, ele como sabem, agora no último Mundial ele teve uma lesão. Ele teve a lesão, foi operado agora em janeiro. Que ele nos quartos de final deslocou o ombro. Ele já tinha um desgaste ali, depois a defender
ele a defender um ataque ao pescoço, deslocou o ombro, então aquilo ficou um bocadinho feio e agora só foi operada agora. Agora estamos à espera da recuperação, estamos a fazer uma boa recuperação. Agora ele entrar em forma outra vez, ver se aquilo está mesmo bom, pronto, se vai solidificar bem, que já sabemos que o ombro não é fácil. E só depois, talvez lá para o final do ano, ele possa voltar a competir. Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Tens na cabeça idealizado? Nós, é assim, se ele tivesse sido operado o ano passado, este ano ele já estava a fazer o Nacional aqui. Mas como só foi em janeiro, ali mais ou menos para outubro, depende da preparação física que ele fizer. Agora depende do que o médico também que está a acompanhar, certo? Porque ele tem que solidificar a pastilha que foi colada ali, e só quando eu tiver a certeza mesmo que ele está pelo menos a 90%, é que ele quer, ele para ele ia já, ele para ele daqui a 2 meses, ele já me estava a dizer, início do ano e tal, e disse, filho, início do ano estás tu a fazer a operação, deixa-te estar, mas é sossegado. E nem treinar nem nada, então ele, como já faz competição, não é treinar, ele já faz competição desde os 4 anos, então ele está, imaginem, ele já está quase há 2 anos parado, vai ser o 2º ano agora, já está a bater mal, ele já não satura. A recuperação tem que ser com carga física, com carga adicional, trabalho de musculação específico? Sim, vou fazer um reforço muscular, agora só estou à espera que ele agora tem feito trabalho de fisioterapia, pronto, aqueles movimentos, mas graças a Deus, e acho que é por ele ser atleta, que logo no primeiro mês, depois da operação, ele mexeu o braço, já tinha grande amplitude nos movimentos, já o médico ficou mesmo espantado, disse, isso não é normal, mas deve ser por seres atleta, isso, e eu, então estamos no bom caminho. E a postura genética, Joel, ele tem ali... Pronto, sim. Mas ele está mesmo a recuperar bem, por isso é que eu disse-lhe, olha, filho, o que é que tu queres? Tens de ter paciência. Agora tens de ter paciência porque é assim, se vais e lesionas outra vez, é mais um processo e se calhar já nem vai ficar a 90% como nós queremos, se calhar já fica a 80% ou 70%, e isso já não dá para aquilo que tenho projetado para ele, né? Mas era aí que eu queria chegar. O que é que tu projetaste para ele? O que é que tu sonhas para ele, como pai? Porque eu treinei com muitos atletas que os pais eram treinadores de alto rendimento, no Porto Boxe, etc., em vários sítios. E normalmente o pai, quando é o treinador ou quando é um dos responsáveis, mete ali um bocadinho de pressão extra no filho. E alguns mantêm-se na linha e realmente correspondem às expectativas, mas há alguns que sacodem, mano, não estão para levar com aquilo. Sim, olha, vou-te responder isso de uma maneira muito simples. O que eu quero para o meu filho é que ele chegue a um nível alto, pronto. O meu filho, a conversa que eu fiz com ele foi, filho, tu tens de ter um plano, ele quer ser atleta profissional, ponto final, pronto. Mas eu disse assim, olha, tens de ter um plano A dentro da luta e um plano B na vida dita normal, pronto. Ele está agora a fazer o plano B. Como o plano A correu mal, ele entrou na universidade, está a tirar relações internacionais, também quem o vê não o vê assim nesse tipo de curso, toda a gente pensa que ele fosse tirar desporto ou qualquer coisa assim, mas não, está a tirar, ele queria direito, não conseguiu entrar, e eu disse, olha, então entra num curso assim parecido, vê um que tu gostes, pronto, o plano B. Mas ele já me disse garantidamente que quer ser profissional. Então o que eu queria era que ele fizesse uma temporada, um ano, mais um ano ou 2 de amador, e aí sim, porque ele já tem experiência suficiente para entrar para o profissional. Eu vejo pessoal entrar para o profissional com muito menos experiência que o meu filho. Mas o que é que eu quero? Eu quero é que, como eu já tenho alguns contactos, né, dentro do mundo do MMA, eu quero que ele entre, mas que ele entre mesmo pela porta grande, como se costuma dizer. Não quero que ele ande a saltar aí em certos eventos que o pessoal vai às vezes só por dinheiro ou só porque pagam bem, isso não.
Quero que ele vá àqueles eventos que eu sei que lhe vão projetar para um futuro melhor. É isso que eu tenho projetado para ele. Boa. Daniel, chuta. Não, é uma pergunta que não quer calar. Agora o Joel vai ser o divisor de águas, vai ser o tiratema. O Atílio sempre fala que, né, a luta agarrada de chão ela lesiona menos que o strike. E recentemente nós entrevistamos aqui o Joel, que é treinador aqui no norte, e ele também falou que, ao contrário do Atílio, ele falou que a lesão que ele teve foi no jiu-jitsu. E tu, o que lesiona mais? O strike ou o chão? Vamos dividir as águas então. Depende, se falarmos em lesões graves, talvez a luta agarrada. Agora, pequenas lesões, é o strike, com certeza. O strike, às vezes, uma pessoa a fazer tie, então, falhava um golpe ou até acertava bem demais e ele bastava meter o cotovelo ou o joelho bem metido, aquilo era logo uma dor ali por uma semana, andar a coxear e a outra semana estar a bater no plastroma só de leve. Agora, lesões graves, porquê? Porque vamos falar de modalidades que tenham projeção de grande amplitude, né? Nós instintivamente metemos sempre uma mão ao chão para nos protegermos da queda. Toda a gente sabe cair, mas mete uma mão, um cotovelo ou qualquer coisa para parar a queda. Isso aí, só o impacto que tem aí em toda a articulação e nos membros, normalmente as lesões vêm daí. Ou se não, foi como o meu filho. O meu filho já é muitos anos de estar a treinar ou levar armlocks, porque o meu filho sempre treinou com atletas mais velhos. E ele, por exemplo, no ombro tinha um desgaste. E a lesão vem também desse desgaste. Pronto. Talvez seja por causa disso. Agora, não sei, talvez seja mais o que lesiona mais, talvez, a luta agarrada, penso. É mais físico. O Joel que nós entrevistámos, ela dali da zona da Figueira da Foz, Caldas da Rainha, para o Daniel já é norte. Já sei, é de Leiria, da zona de Leiria. Passou de Santarém, já é norte. Ele já é norte, já é norte. Pronto, está bem. A nível é assim. Mas se tu olhar na bússola, tá indicando o norte, então tá certo. O jiu-jitsu, o que eu tenho visto é que o jiu-jitsu, principalmente, é torções de joelhos. Dá cabo. É o joelho. Foi o meu caso. É os tendões. Ou seja, a nível tendinoso, o jiu-jitsu é mais. Mas também é um bocado a situação. Ou é um acidente, ou estás a treinar com alguém que é um bocado maldoso ou um bocado bruto. Era isso que eu ia para dizer também. Pronto, porque depende. Se for campeonato e se for, por exemplo, com pano, com kimono, é mais controlado. Porque conseguimos puxar logo, conseguimos fazer. Mesmo que seja uma projeção, nós fazemos sempre aquela projeção para dar continuidade, né? Uma projeção tipo a greco ou tipo o judo, que nós fazemos para marcar ali o ponto e para ganhar o combate, né? Agora, ali no jiu-jitsu não, sempre damos uma projeção, é para continuar o trabalho no chão, então não há grande amplitude às vezes, né, nas projeções. É mesmo essa fadiga e essa rotina que metemos ali a fazer força, mas não acredito. Às vezes sim, é como o Otil diz, às vezes é com maldade, tem aqueles que quando desapanham o braço, nunca apanham, quando apanham é daquela vez. já me aconteceu muitas vezes e olha... Mas olha, agora estamos a falar do teu filho e há aqui um ponto que eu costumo tentar evidenciar várias vezes, principalmente ao público mais jovem que nos escuta, que é a importância da carreira amadora. Porque, e eu sublinho isto que vou dizer, no meu tempo e no teu tempo também havia timings, e nós entendíamos que para chegar do ponto A ao ponto B, daqui a aqui, tínhamos que fazer uma carreira amadora, e que aquela carreira amadora ia nos colocar ali. Se calhar também sinal dos tempos e sinal do mundo muito rápido, tudo é um clique, tudo é um ok. Os putos não querem fazer amador. E se querem fazer amador, fazem 1, 2 e já acham que estão preparados e não sei o quê. Pois o choque da realidade é muito grande, porque
fazer um combate amador numa liga pequena não tem nada a ver com o facto de tu fazeres um combate profissional numa liga mais ou menos. Muitas vezes só o facto de tirar as caneleiras já assusta emocionalmente. E os putos não querem fazer, Joel, e eu às vezes entro numa frustração para lhes explicar que aquilo tem que ser uma subida lenta até eles tem que ser alinhado. Sabes que ainda não falámos sobre isso, mas o meu objetivo principal, e por causa disso é que acabo por criar a liga, também por causa dos meus atletas, para não estarmos a ir a viajar para Espanha, Inglaterra, onde eles já estão muito mais à frente, a nível amador. Mas a nível nacional, para nós termos bons atletas, tem que fazer o que tu estás a dizer, tem que passar por essas etapas. Não pode, porque se passa em todas as artes marciais, ninguém começa no cinto preto. E ali o que é que o pessoal está a ver? É mais a fome de ganhar dinheiro e pensam logo que vão ganhar. Às vezes até ficam desiludidos quando fazem o primeiro combate profissional, porque se calhar não é assim tanto dinheiro como eles estavam a pensar. E é isso, muda tudo. Muda joelhadas à cabeça, muda cotoveladas que nem existe no amador, muda o tamanho da luva e muda muita coisa, porque depois ali já se pode apanhar um experiente em qualquer uma das disciplinas, pode ser um striker que tenha muita experiência, um jiu-jiteiro que tenha também muita experiência, ou vice-versa. E então o amador, e por isso é que a forma que eu encontrei depois para incentivar foi os cinturões, que eu acho que, não sei se houve mais alguma liga, acho que houve mais uma que fez, mas eu sou a única liga que fez os GPs e teve os cinturões, mas cinturões bonitos, não é aqueles de plástico, foi cinturões. Isto para quê? Para valorizarmos o trabalho do atleta e para incentivá-lo a fazer o amador. Mas o que é que acontece? As pessoas distanciam-se um bocadinho, porquê? Porque a minha ótica é, ok, nós vamos competir, o torneio tem que ser pago, porque nós não temos apoios, ainda muito, muito menos em amador, né? Não há quase nenhum patrocinador como há nos profissionais, é muito difícil. E os treinadores que já têm pessoal profissional, às vezes dizem mesmo, já me aconteceu dizer, eu quero meter aí os meus miúdos, só que a minha deslocação vai-me sair muito caro. E ainda eles têm que pagar X, têm que pagar Y, têm que estar inscritos, têm que estar aquilo, têm que fazer exames de sangue, isto e aquilo. Daí o pessoal preferir, ok, já que vou gastar 50 euros a fazer exames de sanguíneos, mais o exame médico desportivo, mais isto, mais a viagem, coisa, quero passar para profissional, já vou ter retorno. E passa um bocadinho por aí. Acho que temos que continuar a fazer o trabalho, não há outra forma. Eu vou fazer uma crítica aqui, os dois estão abertos aí a me contestar, mas é mais uma reflexão. Primeiro, eu queria entender, né? Eu não sei o que é, aqui em Lisboa, costuma ficar parado uma van, esse é o primeiro ponto, para depois eu só contextualizar. Uma carrinha ali parada e eu vejo muitas pessoas que aparentemente são usuários ou dependentes químicos, não sei. E há uma distribuição de algo ali para eles, né? Isso feito pelo governo, alguma coisa, não sei se algum coquetel para, enfim. E aí eu faço uma analogia quando olho para o Brasil, né? Que a gente às vezes trata muito pós, né? Há muito investimento pós, né? O gajo já foi preso, o gajo já cometeu crime, e nunca na base que é a escola, né? Uhum. E eu faço essa reflexão para cá. Então, assim, ou seja, falta incentivo, falta apoio no atleta em fazer um simples exame de sangue, às vezes algo que poderia ser ofertado, ou ter algum tipo de apoio do governo, né, para incentivar não só as escolas, como os atletas, mas tem para o usuário de droga, para tudo, né? Você tem apoio para tudo, mas tudo depois que o gás já está destruído, nunca antes, né? Que é para evitar que chegue nesse ponto que se feche os caminhos. Queria que tu falasse aí, o Atílio também, sobre isso. Mano, isso o sistema está podre, mano. Isso, eu acho que o Joel, como eu, crescemos nisto e a realidade portuguesa é uma realidade única no mundo, porque nós parece que temos um pé de cada lado do oceano, não é, Joel?
Nós temos um bocadinho do americano, temos um bocadinho do europeu, temos um bocadinho do brasileiro. A festa portuguesa é muito como aos brasileiros, mas depois temos um bocadinho da simplicidade do africano. Mas há uma coisa que ficou aqui, é que é assim, em todo lado que o português foi, deixou ficar a malandragem, mano. Então, um gajo mais vale... claro que era óbvio que devia-se apostar nos apoios para prever e até para produzir no nosso meio. Produzir o atleta. Portanto, apoiar para produzir o atleta. Mas isso, eu não vejo isso acontecer em Portugal tão cedo, Daniel. Eu gostava de ter essa esperança, mas não vejo. Tu vês, João? Não. E até vou-te responder, Daniel. Em termos de... É um bocado o que aquilo estava a dizer. Nós, portugueses, nós somos do desenrasque. É o desenrasque, ok? E então, o que é que nós fazemos? Não existe esse apoio, nós temos que contornar. Sabemos qual é que é a lei, vamos contornar a lei. Então, vou já aqui ensinar aqui a quem quiser aprender. Tá? O corte. Então, o pessoal quem quiser aprender, aprende. Tá? Os treinadores aí. Os dadores de sangue, a dádiva de sangue é gratuita. Uma pessoa, para fazer a dádiva de sangue, tem que fazer exames ao sangue, ok? E, por sorte ou por azar, são aqueles exames que nós precisamos para combater. Então, boa. Quem quiser agarrar a dica, quem quiser... Vamos fazer o corte sim, soltar, que isso vai ser ajuda. Eu aprendi, sou dador de sangue. Eu e o meu filho somos dadores de sangue. E eu estava assim para gastar ou chatear a médica de família, que também é um meio, porque senão tens de pagar num particular 50, 90 euros para te fazer aqueles hepatite, HIV, essas coisas todas. E depois, eu uma vez no resultado, vejo lá, mas sai aqui os resultados todos e de borla. Eu ensinei a algum pessoal, isso aprende quem quer. Já o Estado ajuda de uma maneira, nós aproveitamos dessa maneira, é o desenrasque. Ô, Joel, mas qual que é a idade mínima? A partir de quantos anos pode fazer a doação? Tem uma idade, né? 18, acho que é 18. Boa. E no final, as bolachinhas, no final, bolachinhas. Aqui no centro levas maçã de presunto, levas mais qualquer coisinha. Já sai com um pequeno almoço. Está fixe. Olha, nós começámos como país, começámos na IMAF de uma forma muito humilde. As primeiras vezes que fomos à IMAF, também normal, fomos conhecer, estávamos a perceber o que estava com... As comitivas eram mais pequenas, pronto. Agora, ultimamente, tem havido um crescimento, tem havido uma adesão, tem havido mais resultados também. O expoente máximo é o Zé, né? O Zé Machado ter trazido a medalha de ouro da forma dominante que trouxe, mas achas que estamos em fase ascendente, em fase de crescimento dentro da organização internacional? Não tirando o mérito ao Zé, que eu gosto muito do Zé, que o Zé foi campeão no Last Warriors, para quem não sabe, ele foi campeão no Last Warriors, mas o Zé, e não tirando mérito a ele, mas ele não foi o primeiro foi o Leandro. O Leandro do Rafa, sim. Do Rafa. Muita gente não fala nele, mas ele merece o mérito, porque ele foi o primeiro a ganhar uma competição, embora que era de crianças, até ele tinha 16 ou 17 anos na altura. Acho que era júnior, né? E júnior, exatamente. Foi a competição com o meu filho, foi a tal que eu aprendi com o russo, aquela entrada. Mas... foi aí que iniciou. Então, a história, o que é que acontece? O problema é sempre o mesmo, é que nós não temos financiamento para as artes marciais e, infelizmente, vê-se cada vez mais, e não vou ter medo de dizer isso, vê-se cada vez mais máfia no desporto em Portugal. Nem tem outra história, é mesmo máfia. E às vezes os desportos olímpicos apostam tanto e nós vemos a confusão que há nas federações olímpicas em Portugal. Nós infelizmente temos o exemplo do boxe, temos o exemplo do taekwondo, temos o exemplo do judo, tudo ali com manhas e artimanhas.
mas são federações que têm apoio do Estado. Apoio do Estado. E as modalidades em si têm apoio do Estado. As modalidades não olímpicas sofrem muito com isso, porque não há um financiamento. Eu, por exemplo, com o meu filho gastei perto de 3 mil e tal euros. Claro que fizemos o GoFunding e isso, mas não conseguimos o dinheiro todo, né? Não conseguimos uma parte. E daí, por essa razão, é que não há uma grande participação de bons atletas, porque nós temos bons atletas. E se calhar, o que é que eu quis dizer com aquilo do Zé Machado? Poderia não ser só o Zé Machado, mas temos muito mais Zé Machados, ou Leandros. Pronto. O problema tem sido esse. Agora a Federação acho que até encontrou uma forma de ter ali uma pequena ajuda com os atletas. Pronto, acho que já dos últimos já conseguiu apoiar, mas ainda assim é difícil fazer a preparação, fazer essas coisas todas e pagar viagem, pagar estadia, pagar alimentação, depois tem que ser uma alimentação própria, os dias que lá está são 5 dias normalmente, ainda é puxado, depois noutro país, pagar a inscrição no evento, que é muito cara, portanto, eu acho que tem sido essa razão maior, porque há muitas pessoas com potencial, mas o treinador diz, moço, então, mas vais lá fazer o quê? Tens dinheiro para ir? E os pais dizem, não, então vou gastar 1000 e tal euros ou para ir, ou qualquer coisa assim, não, então deixa de estar aqui, queres andar a pancada, andas em Portugal. Deixa eu só aproveitar o momento que vocês estão falando de Portugal, de campeões, de pessoas que se destacaram. Eu acho que vale o momento, né? Essa semana a gente teve, eu até deixei aqui anotado, nós tivemos aí a Yuli ontem, que foi campeã, né? Kickboxing, na isca, lá do Armandino. Tivemos o Balancho do Paulo Ferreira também, acho que conquistou medalha também. O Ricardo Hilário, lá da Capaú, e o Bassó, né? Foi na Waco. O Ricardo Hilário e o Bassó foi da Waco. Sim. A Yuli e o Balancho acho que foi da Isca, né? Então, assim. E o Varela também. O Varela do Ricardo Fernandes também foi. Foi? Boa. Foi. Então é um momento aí de parabenizá-los. Houve mais medalhados, sim. Houve mais medalhados, acho que também do Iramar a Matilde. A Matilde também ficou em segundo lugar, também, aí no da Isca. Agora, o que eu. Portanto, mas eu entendo perfeitamente o que tu estás a dizer, que em vez de podíamos ter muito mais, temos muito mais talento e temos muito mais pessoas para lá chegar. Mas mesmo assim, começámos de uma forma assim um bocadinho a medo, muito humilde, e agora já há um reconhecimento da IMAF sobre Portugal. Eles, lá está, eu até posso contar um bocadinho o meu envolvimento. Eu quando tirei o primeiro curso de arbitragem, eles perguntavam, mas existe competição em Portugal? Existe, porque tinha calhado logo com quem eu fiz amizade ou com quem eu fiquei foi um sul-africano e um brasileiro, que agora o brasileiro é o coordenador da arbitragem na IMAF, o meu grande amigo, o Guilherme. E eles perguntavam sempre, eu dizia, não existe, nós vamos, temos alguns eventos, já temos MMA já há muito tempo, já temos depois até mostrei uma coisa, mas isso é só para os mais antigos, é que sabem. Na Feira de São Mateus mostrei-lhe aquele que era feito ali no ringue, agora já não me lembro o nome, mas eu ia lá, cheguei lá a levar um atleta dos Lois. Do Lois, exatamente. Sim, cheguei era aquele torneio russo. Era o... Aí, agora já não me lembro do nome, mas sim, pronto. E mostrei-lhes, eu organizava, não sei se vocês já ouviram falar do WAC All Styles. O WAC All Styles é do camp, eu sou treinador de camp também sou segundo ano de camp. E aí eu fiz muitos, dentro desse evento, eu fazia sempre MMA, porque eles compraram uma jaula de propósito e nós fazíamos sempre MMA. E fiz lá muitos combates com pessoal de fora, pessoal já com outro nível,
e eles até ficaram admirados porque não haviam assim grande coisa de atletas na altura. Pronto. Depois começou-se a destacar mais o Domingos Barros, depois é que apareceu o Pedro, depois o André Fialho, pronto, assim a destacar-se mais aí por fora, o Falco. Mas eles pensavam que nós tínhamos sei lá, achavam sempre que tínhamos um nível baixo e foi como sempre transpareceu ali quando estávamos a combater, foi quase que chegaram às medalhas, nós éramos os quase que chegaram às medalhas, depois já foi uma altura que já começávamos a ter os terceiros lugares, depois outra altura já chegámos, foi o Horta, o Moreno, o Mário Hortinha, conseguiu o primeiro segundo lugar. Foi uma festa, conseguimos o segundo lugar e agora já não, agora eles já veem outro tipo de jovens, que é esta nova vaza, pronto, que digo do meu filho, dos Alexes, tanto do Gil como do Cruz, do Zé Machado, do Alex Rita, do Yuri, já vem ali tecnicamente muito mais evoluídos, que já damos lutas mais garridas, já pronto. Então acho que já têm outra maneira, já olham para nós de outra maneira. O que nós precisávamos para entrar mesmo, vou-te ser sincero, e eu não consegui porque não tive investimento suficiente, não tive patrocinadores, era trazer aqui um europeu da IMAF. Esse era o meu objetivo. Ainda não deixou de ser, pode ser que ainda consiga fazer um dia, mas acho que isso ia nos dar ainda mais visibilidade daquela que já temos. Ok. Uma dúvida sobre a IMAF, que muitas pessoas me perguntam, é o seguinte: a IMAF tem como parceiro o UFC, até porque aparece o logo do UFC nas telas e tudo, pronto. Mas até que ponto mesmo é que os atletas que são campeões da IMAF podem entrar no UFC ou podem ser projetados para o UFC? É muito difícil. Era o que eu estava a explicar. Era o que eu estava a explicar de projeto futuro para o meu filho. Ok? São poucos. Já aconteceu. Lembro-me que aconteceu também com outro que tirou o curso comigo, um italiano, e aconteceu com o Mokaev, acho eu também. O Mokaev também. Mas o que é que acontece? Tu és campeão na IMAF, vais por uma liga de visibilidade e depois dessa liga de visibilidade é que o UFC pode ou não ir buscar. Quem diz UFC, Bellator, mas o UFC já teve uma parceria maior. Agora acho que dá mais o nome, não é aquela coisa de, olha, somos parceiros, quando saírem daí vêm para aqui direto. Já não é assim, já foi no passado. Agora já não está tão linear, vamos dizer assim. Okay. Você acha que as redes sociais têm culpa nisso? Culpa como assim? Tu falou que o UFC já foi assim, buscava ali na base pessoas, né, dos destaques ali do amadorismo que passavam para o profissional. E hoje eles buscam visibilidade. Tu acha que, não é culpa, mas coincide com essa questão hoje das redes sociais, de mais visibilidade, mais venda de bilhetes? Pode ser ou não, mas o UFC tem muitas ferramentas para ir buscar atletas e eles, é assim, se eu posso ir buscar um bom atleta já profissional, porque é que eu vou buscar um amador que vai, né? Eles preferem ir buscar um bom atleta profissional, né? Como aconteceu com o Cap. O Cap já podia estar, eu lembro-me de ver o Cap a lutar no ADC aos anos, vi o Cap a começar, ele já tinha nível. Quando fez as lutas ali em França, já tinha nível para ir para um UFC. Só que só foi quando? Só foi quando ganhou o Rise. Porque, tirando isso é que eles querem. Eles querem ir buscar atletas high level, que é para colocar ali na empresa. Por isso é que ainda não há muito essa conexão. Reconhecendo a importância das redes sociais no nosso mundo e a importância enorme da rede social na vendabilidade do atleta, não é?
O atleta, mesmo o atleta amador, tem que trabalhar a rede social como uma ferramenta, não é? Para apoios, para patrocínios e para vender a imagem dele ao público, para comprar bilhete e à própria empresa que o compra, à própria promotora. Mesmo assim, portanto, eu até na gaveta das valências que o atleta tem que ter a parte técnica, tática, física, coaching mental e a alimentação, e tem que pôr ali o trabalho da rede social também. Mesmo assim, aqui em Portugal, tanto há treinadores que passam ao lado disso completamente, e há atletas que estão-se completamente a marimbar. Tu vais ver a rede social dele, e acontece muitas vezes a mim, que sou eu que faço o trabalho de andar aqui a abrir buraco à procura das melhores pessoas ou das pessoas mais disponíveis para entrevistar, e então às vezes, este gajo era um gajo fixe, não sei o quê, e depois abre a rede social do gajo e o gajo tem 500 pessoas, 2 publicações, e eu disse, não consigo entrevistar este gajo, e agora? Bloqueado, você entrevista o gajo, aí tu vai marcar o gajo e a página é bloqueada, não deixa mencionar. Mas acontece muito, tipo, 2 publicações, 3 publicações, 500 amigos, e tu assim, este gajo é um gajo com uma história enorme, não trabalha esta ferramenta. Não trabalha essa parte, mas acontece muito, porque não temos muito essa cultura. Agora sim está a mudar, né? Com esta nova juventude e com tudo, TikToks, essas coisas todas, vai mudando e já quase vem incutido nestas novas gerações. Mas eu por acaso falava isso, mesmo em termos de, vamos imaginar, eu quero meter algum atleta profissional, e vou falar em termos de pagamento. Eu quero dar uma boa bolsa ao atleta. Às vezes o atleta também tem que perceber, não é só, eu vou lutar, sou profissional e vou receber. Claro que vai acontecer isso, né? Mas quem é que esse atleta vai me trazer de benefício, né? Vai-me trazer quê? Eu levo muita gente, depois estão lá 5, 10 pessoas por atleta. Às vezes nem tem nada a ver. Hoje em dia, eu estava a falar isto com outro promotor, e hoje em dia nós procuramos muito isso. Mas aqui em Portugal, pronto, estamos a começar a ter esse trabalho de marketing, esse trabalho de... e então nós procuramos atletas que nos tragam público, né? Para rentabilizarmos a vinda dele. Mas eu acho que está a mudar. Já há atletas que já começam a querer trabalhar, ou se não são os atletas, já estão inseridos em equipas que já fazem esse trabalho, que também está a acontecer. Porque também há treinadores da idade da pedra, né? Já sou dos antigos, né? Mas vou porque eu até foi por despertar de alguns atletas meus que tinham licenciatura de marketing, mestre, não, você tem que fazer isto e coisa. Eu vou lá, faço um vídeo, tá bom. Eles, não, faz o vídeo, edita isto e aquilo e coisa. Realmente, depois vamos ver, na semana seguinte já estão mais 2 pessoas a perguntar quais é que são as modalidades que temos, ou isto e aquilo. Pronto, e o atleta funciona da mesma maneira. Tem que saber como é que vai publicar, para que público é que ele tem que se dirigir, essas coisas tudo, pronto. No caso do teu filho, já deste contigo a dizer, tens que propor, tens que pôr mais coisas, tens que fazer uns stories e não sei o quê. Aconteceu quando tínhamos que ir à IMAF, tínhamos que pedir o dinheiro, tínhamos que pedir dinheiro, fizemos o GoFunding, eu disse assim, olha filho, isto aqui só o GoFunding não vai resultar. Então a nossa estratégia foi GoFunding, grupo da família, que a família há sempre alguém que dá assim alguma coisa, e depois eu disse, filho, para tu receberes aí mais, tens que publicar, fazer um pequeno vídeo de treino, depois já tinha o outro, tirava a foto no final, e eu, olha, agora que estás sequinho, estás a perder peso, tira as fotos no final aí, a mostrar os abdominais, essas coisas todas, a brincar, mas a falar a sério, e foi o que ajudou a termos algum, pronto. E percebe sim a diferença que isso faz no atleta, pronto.
Exatamente. O Joel, o Atílio, só reforçando, a gente estava conversando, a gente tem uma parceria com a Fight News, né, que é o Daniel Quiroga, até aproveitar para mandar um abraço para ele, e ele tem uma experiência muito grande na parte de mídia e marketing, né, trabalhou no canal Combate lá no Brasil durante muitos anos, e hoje está cá em Portugal e tem a página lá, Fight News, né. E uma coisa que eu e ele, o Atílio, estava conversando outra vez, que tanto nós, do Rei Sem Trono, eu e o Atílio, como ele, tem muita dificuldade de entrevistar alguns atletas, de gerar conteúdo, e atletas que às vezes estão participando de eventos bons aqui em Portugal. E aí, nós conversando, o Daniel falou uma coisa que foi importante, né? O promotor, quando ele vai pagar um cachê para fazer um contrato para uma liga e pagar ali um cachê, tem que ter uma cláusula ali também, considerando alguns compromissos do atleta. Não é só bater o peso e comparecer no evento. Tem que se considerar hoje em dia a questão da publicidade. Porque, como tu falou, tu vai colocar ali 1.000, 2.000 euros num cachê, 500 euros que seja no cachê de um atleta profissional, tem que ter um retorno. E esse retorno hoje ele tem que vir através das redes sociais, que é para promover o evento que está te pagando aquilo, e também para a venda de bilhete, né? E o que a gente encontra hoje é essa dificuldade. Os promotores hoje pagam um cachê, às vezes, para o atleta, e o atleta ele não coloca nenhuma publicação do evento, nem o cartaz, muitas vezes, do evento. E aí nós aqui, a gente tenta promover o gajo e fala assim, poxa, vamos entrevistar, vamos fazer isso, não posso, não dá, ou então marca, depois desmarca. Então, acho que hoje, né, a gente conversando, né, Tílio, é fundamental, acho que para os promotores de Portugal ou de fora, contratou, põe uma cláusula lá, ó, você vai ter que dar uma entrevista, você vai ter que falar... Mas é assim, o UFC tem isso, Daniel. O UFC, tu tens o compromisso de imprensa, os compromissos de imprensa. Tu és obrigatório a fazer os dias de imprensa, os autógrafos X de cartazes, O Media Day. Fazer os compromissos de imprensa e fazer a promoção nas redes sociais, fazer a promoção do combate, etc. É um compromisso de imprensa. Tu tens de ir, tu tens de fazer. Joel, aqui muitas vezes acontece-nos que, imagina, nós metemos uma colaboração com alguém e o atleta vai beneficiar com aquilo, obviamente, com a promoção, com a plataforma, não só do Rei Sem Trono, mas os parceiros, todos os parceiros que nós temos, o Rei Sem Trono, o Fight News International, a própria Fighter League, portanto, é multiplicado por 4 ou por 5 plataformas. Nós metemos a collab, a colaboração, e eles não aceitam, mano. Não aceitam. É verdade ou mentira, Daniel? Não aceita, não curte, não coloca, não compartilha no stories, não faz nada. Tipo, é triste, mas acontece. Porque já tive... E eu concordo também com os atletas, mas eu já tive atletas a dizer, não, eu não tenho que fazer isso, não tenho que vender bilhetes, não tenho que nada. Eu disse, então, mas eu sou promotor, agora mete do meu lado, o que é que tu me vais trazer de positivo? Se calhar chegas ali, levas um soco, cais para o lado, acabou. Estamos a falar, que seja 10 segundos de luta. O que é que tu me deste naqueles 10 segundos de luta? Nada. Tem que haver... Eu tive... Há quem defenda que não. Há quem defenda que é o promotor que tem que fazer um trabalho de marketing forte. Eu também estou de acordo. Mas se eu tiver 1 ou 2 atletas que me paguem quase os outros todos, eu vou trabalhar para ter esses atletas e se calhar até vou tentar ver ali um cachê porreiro para esse atleta, para o motivar e dizer, olha, não, tu até me estás a trazer bastante gente e sei que trazes bastante gente e toma aqui, olha, mais um dinheiro e vamos meter isto em contrato e fica assim. Agora, em termos de contrato, meter isso no contrato, se metermos nesta altura em que estamos em Portugal, se metemos isso num contrato, há muitos atletas que vão recusar, acreditem que vão recusar a luta. Vão recusar. Porque dizem, não, eu tenho que me concentrar para a luta, eu não sou das redes sociais. Existem vários fatores, mas pronto, já aconteceu por menos a recusarem, portanto, então se metemos lá no contrato... Mas esse pessoal nunca vai sair do círculo pequeno, porque... Tem que aprender, é o que estavas a dizer há bocado. Eles vão ver o crescimento de alguma forma e depois quando perceberem-se que talvez se calhar já é tarde, porque já têm se calhar muita carga no corpo, já estão com
mais dificuldades em recuperar, já começam a pensar, já tenho essa X idade, devia ter aproveitado naquele tempo e não aproveitei. Epá, nós usámos sempre o UFC como base de referência, não é? Epá, é número 1, pronto. Mas, por exemplo, o UFC faz o seguinte, em cada evento numerado, que é os eventos grandes, como houve ontem, o UFC tem 20, 30 atletas ranqueados lá, convidados, e lá os atletas deixam a vida deles, deixam a família e vão para ali por compromisso de publicidade. Vão para ali, não vão lutar, não vão receber cachê, mas vão para ali. Têm que ir, porque o quê? Porque depois tem aqueles grandes planos que as câmaras fazem sobre eles, eles assinam autógrafos, cumprimentam o público, é todo um marketing feito à volta deles, e muitas vezes o UFC faz assim, principalmente nos eventos em Nova York do Madison Square Garden, eles fazem uma série de voos dentro dos Estados Unidos, para vários sítios, fazem conferências de imprensa em vários sítios. Epá, nenhum atleta a perder peso, em baixa calórica, cansado, quer fazer aquela merda, meu. Andar a viajar. Mas tem que ir, meu. Tem que ir porquê? Mas tem contrato. Tem que vender o evento, meu. E eles estão a ir, mas não estão a receber por fazer conferências de imprensa. Eles só vão receber por lutar. Ok. Mas o show business faz parte. Eles têm que fazer. Pá, eu às vezes digo ao Daniel em off, pá, este gajo, quer dizer, ele pensa que está-me a fazer um favor, mano. Não é? Quer dizer, nós estamos a oferecer uma plataforma para a pessoa, para o artista, se mostrar para o mundo. E depois sentimos a resistência do lado de lá. E eu fico a pensar assim, mas será que ele está-me a fazer um favor a mim? Não, ele está a fazer um favor a ele próprio. Na minha altura, ou na tua, Joel, quantas vezes é que nos entrevistavam? Poucas. E quando nos entrevistavam, um gajo ficava todo feliz e andava com o recorte de jornal na parede durante anos. E olha lá, é engraçado falas nisso, não sei se lembram que havia uma equipa que era a Combate Press. A Combate Press, eles terminaram há uns anos atrás. A Combate Press, por acaso fui eu que iniciei com eles, fui eu entre aspas. Eles faziam serviços para o campo. Eu disse, olha, vocês têm que começar a trabalhar com outros desportos de combate, porque o campo eu sei que deves pagar aqui bem, não sei o que mais. Passava na Sporting TV, era isso? Eu ia dizer isso. Passava na Sporting TV, depois eu falei na altura com uma malta aí do Porto, porque eu, apesar de ser aqui do Sul, eu sou do Porto Clube. Eu sou do Porto Clube. E falei com uma malta e eles até conseguiram também passar no Porto Canal. Então passava na Bola TV, Sporting TV e Porto Canal. E tinha uma coisa engraçada. E eu metia isto... Eu acho que ainda está alguma coisa no YouTube. Eles tinham rubricas para as crianças, tinham as rubricas para o atleta que é o mais rápido. Nós fomos estruturando isto tudo e eu às vezes ia para lá fazer os comentários para eles das lutas que eles iam gravando. E era uma dinâmica engraçada. Depois eles até formaram um canal de streaming, mas pronto, não deu muito certo, mas deu alguma visibilidade e o pessoal ficava contente a ver ali o microfone, olha, vou sair na televisão, né? Lá está, hoje em dia a mim rendia-me mais eu fazer um direto pelo YouTube e tinha mais gente do que propriamente o pessoal ir ao Sporting TV, mas só do facto de nós estarmos a ser entrevistados e saímos num clube de futebol, entre aspas, ou na Bola TV, numa rúbrica dedicada aos esportes de combate, aquilo era uma maravilha, o pessoal ficava super contente. Eu, na altura, pagava este serviço e bem. Por isso é que voltando à conversa atrás, nós tivemos ferramentas para fazer os atletas subir. E se calhar houve muitas pessoas que não tiveram a visão que eu tive, não sei se é certa ou se é errada, mas imaginem, eu posso vos dizer sem problemas nenhuns
eu pagava para este serviço 2.000 euros para sair, estamos a falar de uma liga amadora, não tinha, os meus ganhos eram inscrições a 10, a 15 e a 20 euros, e às vezes tinha a minha esposa a dar-me na cabeça, porque estávamos com prejuízo. Não, mas trabalhei sempre nesse sentido, eu tenho essa visão, Atílio, tenho essa visão de... O pessoal tem que trabalhar o marketing, tem que se trabalhar muito agora a imagem, como o Daniel disse, tem que se trabalhar muito as redes sociais. Quem tem uma boa rede social vai ter um contrato mais tarde, de certeza, porque vão ver, não, olha, este gajo tem aqui não sei quantos seguidores, não interessa-nos nem que ele venha aqui levar 2 ou 3 pontapés e leve um KO, mas pronto, olha, já sai aí para 2 ou 3 mil pessoas e passa um bocadinho por aí. Exatamente, eu acho que está na altura perfeita para tu nomeares e dizeres aí o nome dos teus apoios que tu tens nos teus eventos e nos teus sponsors, qualquer deles, dar aqui uns props a quem ajuda. Normalmente, como é que eu faço? Como nós somos uma associação, nós fazemos sempre contacto direto com as câmaras, e agradecemos às câmaras que nos têm apoiado sempre, as câmaras municipais. Nos eventos amadores é muito complicado haver um patrocínio ou outro. Pronto. Tivemos no último que fizemos no Algarve, tivemos de outro promotor, que é o Ricardo do Fusion. Ele acabou por entrar porque gosta daquilo que fazemos, tanto na parte do jiu-jitsu como na parte do MMA, e então apoiou-nos. Porque também eu fiz a gestão também ali de atletas para eles, e estou envolvido ali também no Fusion, então foi assim um dos grandes patrocinadores que tivemos, porque não tive assim essa sorte, porque lá está, nós que somos das artes marciais, ou que temos ou percebemos como é que funciona, damos valor ao amadorismo. Quem não está, diz, porque é que eu vou meter ali dinheiro, nem que seja um stand, diz, não vou ter visibilidade nenhuma, se calhar até ao contrário, até vão ter mais visibilidade, porque já vem ali a mãe, o pai, o primo, isso, já vão ver e vem ali o seu atleta a ganhar, ou a perder, ou a competir, e se calhar já vão ter mais visibilidade, mas... Olha, na tua visão, nós como país, achas o que é que falta? É colocar, neste caso, o MMA, eu falo de esportes de combate em geral, mas o MMA, é colocar o MMA na caixinha mágica, na TV? Ou o que é que falta para passar para o mainstream? Para começar a ser, tipo, os resultados serem uma notícia regular nos telejornais, a imprensa escrita? O que é que falta? Eu já respondi várias vezes essa pergunta e sabes com o que é que eu me deparo? Antes de responder, vou dizer com o que é que eu me deparo muitas vezes. Deparo-me que é cultural este tipo de desporto de combate não evoluir, é cultural. Porquê? Nós estamos agarrados a outro tipo de desportos. Quando se fala em desportos de combate, vamos imaginar, eu tenho 43 anos. Quando se fala em desportos há 40 anos atrás, o que é que se falava? Pelo menos dois ou três. Karaté, judo e provavelmente boxe. Kung Fu é só para quem sabe. Não, era muito limitado e continua assim. Nós temos é que encontrar. Agora já não. Já se abriu um bocadinho. Já se fez aqueles combates que eu não estou muito de acordo dos youtubers e não sei o que mais. E aquelas palhaçadas, mas lá está. Deu visibilidade aos desportos de combate, querendo ou não, deu visibilidade. E quando foi o Floyd com o Mayweather, com o McGregor, eu tinha pessoal que eu também sou preparador físico, também dou aulas em ginásio, tenho licenciatura em desporto, e via pessoal que estudou comigo que nunca me falou, quer que seja, fazes isto, dás aquilo, ou estás envolvido nas artes marciais, chegam ao pé de mim e dizem, tu vais ver o combate do século,
e o combate do século. Combate do século. Então, as pessoas são muito influenciadas por aquilo que se consome. E então, a ideia seria, e eu acho que nós temos potencial para isto, os grandes eventos que nós já temos, porque nós já temos bons eventos, é continuarem a fazer esse marketing, como nós falámos agora, um marketing mais americano ou mais latino-americano, por exemplo, com os brasileiros, tem um marketing diferente. A maneira como publicitam aquilo que querem vender chega mais rápido às pessoas e aí depois desperta o interesse da própria televisão. A televisão, pois aí é que vai, olha, não, os canais, olha aquilo. Porquê? O que é que a Sport TV não passa em direto muitas vezes? Porque não desperta interesse ao mortal comum, né? Não desperta interesse. Para que é que nós vamos estar ali a gastar 1 hora ou X horas de emissão em direto? Se calhar vão ter que pagar algumas coisas, né? E se aquilo vai chegar a meia dúzia, se calhar nem ativam a Sport TV, vão ver uma Sport TV hackeada ou qualquer coisa assim. Então, a ideia é essa, os eventos que nós já temos de grande dimensão, eles crescerem mais e mais. É o pessoal não trabalhar na sua quintinha, que era o que acontecia antigamente. Olha, eu só vou àquele evento, eu só faço isto, só faço aquilo. Não, é tentar divulgar mais e tentar trazer mais atletas de fora. Quanto mais atletas de fora trouxermos, e como aconteceu no Rise, veio o Cowboy, veio o outro que está o irlandês que está agora no UFC também. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso, mais visibilidade e vamos ter um crescimento maior. Lá no Brasil, Atílio, o que eles fizeram, que eu percebi que talvez não tenha acontecido aqui, eu sei que muitos lutadores aqui já tiraram papel de atores em algumas novelas, como o Mimoso, que nós entrevistamos aqui, mas sempre como um personagem, não na vida real, né? Então, agora mesmo eu estava vendo uma novela, não estava assistindo a novela, apareceu ali um trecho de uma novela ali do Brasil, onde eles contam a história de um lutador, né? E ali nos bastidores daquelas cenas aparecem os lutadores da vida real do Brasil, como eles são mesmo. Então apareceu o José Aldo, apareceu o Rodrigo Minotauro, e querendo ou não, aquilo dá um insight na cabeça dos telespectadores que não conhecem, de conhecer quem são os heróis. Então, quando eu penso aqui em Portugal, eu penso assim, alguma novela, algum roteiro, né, trazer ali um Manel Cap, ter um André Fialho, ter um Rui Botelho, alguém interagindo, mas no papel deles, né? Como se da vida real deles, e não encarando um personagem. Acho que essa foi uma sacada que no Brasil teve, que utilizou das novelas para promover o desporto. E foi a época que teve aquela ascensão do Anderson Silva, né? E em contrapartida, depois tiveram uma programação inteira, onde foi televisionado o UFC do Brasil, que acabou, vários brasileiros lutando. Então, quando eu vejo a mídia aqui, eu penso que seria essas oportunidades, né? De dar uma introdução no telespectador de quem são os heróis. Então, você ter ali uma Jaqueline, tem uma Mafalda lutando lá fora, enfim, diversas pessoas ali aparecendo na mídia, né? Não, eu não digo, eu concordo que fazer uma transmissão de um evento, de uma gala de kickbox no canal aberto, realmente não vai dar público, né? E eles vivem de visualização. Mas, acho que quando um português vai lá fora, como muitos já estão fazendo isso, lutando e levando a bandeira, eu acho que merecia um pouco mais, e aparece muito pouco. Só aparece quando ganha, né? Se ganha, se não ganhar também... Ganha. Ninguém mostra nada, né? Olha, aconteceu, o meu filho ficou nos quartos de final porque se lesionou, não foi às medalhas, lesionou, né? Não pôde combater, e por acaso só houve uma pessoa, nem os jornais, houve um que falou, mas só uma pessoa dos famosos, que foi o Raminhos, que falou, que agradeceu também o trabalho dele, porque viu as lutas e viu que ele fez 2 primeiras lutas muito boas, né, para o nível que é, e não temos essa visibilidade se não ganharmos. Se não ganharmos, e ele, como ganhou 2 lutas, até teve direito a ser falado. Eu gostava mesmo de entrevistar aqui o Raminhos, pá, porque já lhe mandei umas mensagens, pá, mas o gajo deve receber tantas mensagens, nem viu.
mandei-lhe pelo Instagram, não é? Pela rede social, mas eu gostava muito, porque o gajo tem, primeiro, que ele é praticante de várias artes marciais. Depois é uma figura pública, obviamente, e é um comediante excepcional, porque ele faz uma comédia real, que é a comédia familiar. Ele brinca com as coisas do dia-a-dia com a família. E depois o gajo tem uma vertente, que é uma vertente que acho que é muito engraçada para toda a gente, que é o gajo, ele teve um problema depressivo, não é? Teve uma situação de ansiedade crónica, depressivo, e ele, para tratar a ansiedade crónica, começou a fazer esportes de combate, para andar mais tranquilo, para se acalmar, e então começou a mergulhar no mundo dos esportes de combate, com o Rui Botelho, como PT, de Muay Thai, e depois acabou por fazer até aquelas crónicas na Sport TV em que ele andava uma semana com cada atleta a lutar e andou pelo mundo com os atletas todos. Eu gostava muito de conseguir. Raminhos, se me estás a ouvir, responda às mensagens, porque... Ou a assessoria dele que está nesse intermédio aí das mensagens, deixa chegar ele, né? Porque acho que lá está, é o tal rasgar do nosso mundozinho dos esportes de combate para o público em geral. Por acaso era um gajo que eu gostava bastante. Mas eu agora vou passar para outra parte que tu já falaste, passaste assim um bocado por cima, e quando falaste eu vi logo ali o sorriso no Daniel, que é, pronto, já percebemos que tu não gostas, não vês com muitos bons olhos os youtubers a jogar boxe e estas coisas de famosos nos esportes de combate, estas promoções. Pronto, já percebemos. Não vejo, vou-me defender. Não vejo enquanto atleta que fui, enquanto treinador que sou. Pronto. Mas que é bom para as modalidades, não vou tirar o mérito. E sempre que há, o número que venha lutar outra vez. Se ele quiser MMA, eu fecho-lhe uma luta aqui em Portugal. Fecho-lhe, quem me dera que ele venha lutar. Né? Mas pronto, não concordo é que eles deem o salto. Imagina, tu tens atletas ali a treinar há tanto tempo, ele chega, tem dinheiro e faz e acontece. Lá está, é triste para o atleta que está a fazer as tais escadinhas que nós falamos, mas se aparecer mais como o número, que apareçam. Mais 10 ou 20. Eu, antes de fazer aqui o sketchzinho normal, que já toda a gente está à espera, antes de fazer aqui o sketchzinho, vou-te fazer uma pergunta que é: Joel, até que ponto é que essas lutas não são fake? Não são arranjadas? Algumas têm que ser. Porque eles têm que mostrar aquela perseverança, que passaram pelo aquele processo de treino e X e Y. E lá está, é o que eu digo. Até é bom para as pessoas perceberem o que é que o atleta passa. O atleta passa por uma fase X, Y, até a preparação para a luta, e depois há o pós-combate. Só que muitas, para quem está no mundo da luta, para quem, isto é, eu digo, não é quem chegou há 2 dias, é quem está no mundo da luta, percebe que muitas das lutas são arranjadas. Eu acho que aquela luta do Mike Tyson foi... Nem vou falar. Eu acho. Porque há ali muitos momentos que vê-se a movimento... Ele a travar. E ele tira a mão no estica, ele tira a mão. E, portanto, money é tudo à volta de dinheiro, não é? Porque pode ter lá uma cláusulazinha que diz: não me podes noquear, não me podes bater, portanto, porque senão não ganhas os 3 milhões ou os 4 milhões. Pronto. Mas por esta ordem, passando para o sketch, mas tu não és um gajo velho, tens 43 anos, treinas regularmente, e agora saía para aí um gajo qualquer da Casa dos Segredos, entrava numa promoção maluca qualquer e surgia aqui uma proposta para o Joel fazer aqui uma luta e atirar assim uns cacetes num gajo, e era tipo: Joel, toma lá aqui 100 mil euros para isto aqui ser transmitido aqui com os youtubers. Rola ou não rola? Olha, isso ia logo. Isso ia logo. E depois, se calhar, se lhe metesse uma com mais força, olha, foi sem querer. É para chegarmos aí mesmo à veracidade do combate.
Se calhar fazia como muitos fariam. Porque um atleta depois quer ser valorizado ou receber dinheiro para fazer aquilo, né? Se lhes apresentam essa facilidade, por mais que as pessoas digam, não faria isso, eu não, por todo o dinheiro do mundo. Mas acabariam sempre por fazer, eu acho que sim. Mas de certeza que também eles iam escolher a olho. Iam escolher o atleta a olho, não, ou iam pagar muito e meter essa cláusula que era para não haver o KO. Opa, como é que se chama aquele gajo do Fight Music Show, Daniel? Mama Brito. É um brasileiro. Onde lutou o Popó, sim. É o CEO desse evento, que é o Mama Brito. E ele é da família de alguém, não é? Do Minotauro. É isso. É primo. E ele anunciou que tinha planos, já anunciou isso há um ano, mas pronto, que tinha planos para fazer um evento idêntico, tipo famosos, uns com os outros, ou em Portugal. Eu não sei até que ponto é que eu gostava de ver tipo 2 gajos famosos à bordoada, mano. Porque uma parte de mim vai achar aquilo um pobre espetáculo porque sou um praticante e vai achar que aquilo é uma merda. É pior, é tipo ver um jogo de futebol da Distrital, foda-se. Mas há outra parte de mim que vai dizer assim: é bem feito a levar aí umas pancadas nos cornos, que é para vocês perceberem como é que a vida é, não é? Pois, por um lado, se for na mesma ideologia, põem um atleta e depois fazem a preparação de alguém para ir lutar já com o atleta, acho que isso é que tinha valor, né? Até dava mais visibilidade ao atleta, pronto, e se fosse tudo real. E a ideia era ser tudo real, né? Yeah. Real, que era para o atleta cascar aí alguém, ficava bem visto, o Insta começava a subir. Mas olha que o Fight Music Show eu não assisto ao vivo, depois eu pego alguma coisa assim ou outra que me interessa, né? E lógico, tem a parte feia de ver às vezes, né? Tem a parte triste, mas eu concordo, é que nem nós falamos do último, acho que foi o próprio Joel, né? Popó, tricampeão, uma puta de uma história no boxe, mas financeiramente ele só conquistou agora fazendo esse papel. Você entendeu? Então, assim, é muito ingrato o desporto. É muito ingrato o desporto de combate, porque são anos, são cinturões e cinturões, e o gajo tava para falar que o português correto, tava na merda. Teve que virar deputado, entrar para um mundo sombrio de política para conseguir ter uma aposentadoria, que essa é a realidade. No Brasil, principalmente, a política hoje é um refúgio de ex-artistas, né? O gajo ganhou uma notoriedade, ele vê que da carreira dele não vai conseguir mais tirar água de pedra, vou entrar na política, pelo menos eu vou ganhar meus 10, 15 mil reais e pronto, tô lá. E pronto, aí hoje o Fight Music Show, chegou o Instagram dele, chegou ali aos 3 milhões de inscritos, uma série de patrocinadores, coisas que ele deveria, não por culpa dele, mas o correto era ele ter tido lá quando ele estava defendendo o cinturão e ganhando, né, os mundiais de boxe, e não teve, né? Então, tem esse outro lado, né, que a gente, falando eu, Daniel, né, não quero aqui influenciar os senhores, mas, na minha opinião, tem esse outro lado. Infelizmente, o bizarro é o que está dando notoriedade para ele. Apesar de eu achar feio, por outro lado, ver o Popó lutando com o Bambam. É ridículo. Eu tenho que admitir isso. Mas eu entendo. São 3 milhões de seguidores. São quanto? O cara tá ganhando 1 milhão para fazer uma luta. Coisa que ele não ganha, 1 milhão, acho que ele não ganhou. Se juntar a carreira dele toda de boxe, ele não ganhou 1 milhão. Joel, aí algum famoso, aí alguém assim que tu gostavas de atirar um pontapé na cabeça? Epá, eu sinceramente eu não perco tempo aí com essas. Olha, nem Deus me perdoe, mas eu não vejo nada dessas casas de segredos, nem nada disso. Eu também vejo. Eu estou o dia todo na academia. A minha vida é academia e família. Não perco tempo. Eu não vejo, agora, sinceramente, vejo
vejo pouca televisão e não há nenhum famoso, porque às vezes nós ganhamos aquele sentimento assim com mais raiva, isso quando acompanhamos algum programa ou estamos atentos aí. Eu não tenho tempo para isso, não me dedico, não é coisa que eu gosto de ver, então não tenho nenhum famoso assim que me chateie mesmo, porque senão já chamava aí, já chamava aí para o main event. Olha, não, eu da outra vez tive uma conversa contigo e tu disseste-me de uma forma assim muito, muito carinhosa, tipo, tu tens razão, eu nunca tinha pensado bem nisso, mas isso faz todo sentido. Foi a minha teoria da nossa Portugalidade, a união da nossa... Quando eu falei contigo das ex-colónias, que é uma estupidez, anda toda a gente pegado, mandava uns com os outros e é racismo, é isto e isto e aquilo, e nós somos todos filhos do mesmo pai. E a nível de universo, de mercado, somos 50 milhões pelo mundo todo, devíamos ter muito mais trocas comerciais e a nível desportivo devíamos ter uma interação muito grande, como os ingleses têm com a língua oficial inglesa, como os franceses têm, como os espanhóis têm com a América Latina, e andamos aqui todos às turras em vez de aproveitarmos uns aos outros, e porque, Portugal... só com os países de língua oficial portuguesa já era uma potência dos esportes de combate por si só. É verdade, olha, e depois dessa conversa que tivemos, vim para casa e pensei, olha, agora com este fluxo de imigração, pronto, e eu pensei, olha, porque é que não vou ajudar também? Pronto, o meu objetivo é tudo o que é a nível nacional, ajudar o pessoal português ou quem está aqui a residir, ajudar. Mas eu fui falar com ali um pessoal da Federação de MMA de Angola, mesmo nesse sentido, porque tem vindo, então entroncamento dizem que agora é a segunda Angola, porque vieram muitos angolanos para aqui, não sei como é que eles descobriram aqui a terra dos fenómenos, não sei como é que descobriram, mas vieram muitos. E falei com eles e expliquei-lhes a situação, olha, está a haver aqui este fluxo de imigração, estou a ter aqui muitos atletas, vocês até podiam estar com o olho em cima, podem representar a vossa seleção, eu não me importo nada, apesar de ser muito, eu sou aquele, quando eu digo isto nacionalista, o pessoal fica muito, mas eu sou muito português, eu tudo o que faço é tudo para Portugal, eu sou muito português, mas lá está, é aproveitar um bocado isto, porque pouca gente sabe, eu também sou agente de atletas profissionais, mando muitos atletas para o exterior, para eventos grandes. Então, nos últimos anos eu tenho trabalhado só com brasileiros. Até mandei muitos para a Rússia, para outros países assim, até eles dizem, não, olha, já não queremos mais brasileiros, queremos portugueses, tu és português, manda vir português. Eu expliquei exatamente isso, mas a língua é portuguesa, com mais destaque ou menos destaque, a língua ou diferenças, temos tudo ali um meio onde se encontra. E então comecei a fazer esse trabalho, tudo o que tenho projetado aí para Angola, para eles estarem de olho aqui nos eventos. Eu já disse a eles, olha, fiquem de olho, porque há equipas que têm muito potencial e que têm atletas, em vez de estarem só fazer a seleção só aí em Angola, também olhem para... E gostava que também fosse feito o contrário, se tivermos atletas lá fora, como aconteceu agora, fomos descobrir um atleta que estava na Alemanha e que fez um grande combate, o Kevin fez um combate com o João Borges, agora no Fighter. Lembram-se desse combate? Sim. Foi um bom combate. Lá está. Era um atleta que já poderia ter competido na IMAF por Portugal. Mas como nós temos este distanciamento, esta coisa toda, sei lá, não evoluímos. E ele até estava muito emocionado, porque ele fala um português com aquele sotaque alemão, porque viveu lá a vida toda, mas ele estava muito emocionado, assim, a chorar, a dizer que era um orgulho lutar na terra dos pais dele. Acreditem ou não, fui eu é que fiz a inscrição toda dele na federação,
Eu disse, olha, moça, eu faço isso tudo. Falei com o pai, apresentei-me, disse, olha, sou matchmaker aqui do evento, faço vários eventos, e daqui para a frente, estou ligado a quase todos os eventos de MMA de Portugal. O pai ficou super contente a falarmos português, ali todo contente, e disse, estou contente, meu filho vai combater a Portugal, eu não sei o que mais. Eles, quando chegaram, via-se uma alegria genuína de estarem aqui, obrigado, estavam mesmo agradecidos pela ajuda que dei a fazer a inscrição. Eu disse, o que é que custa 2 ou 3 fichas de inscrição? Eles fiz eu o pagamento, depois eles transferiram-me o dinheiro. Esta abertura, eles isto é mesmo à portuguesa, esta abertura, nós ajudamos sempre existe esta coisa, como estavas a dizer, do racismo, mas nós, os portugueses, eu digo nós, pronto, também temos esta coisa de bem receber, também temos, eu, por exemplo, se eu vou ao norte, ter com o meu primo, o Sori, ou vou ter com alguém, um amigo meu português que esteja lá e que saiba que eu fui lá e que não o visitei, é uma guerra logo. Então nós também temos esta coisa boa, né? Não é só criticar porque veio o brasileiro, veio o africano, veio o indiano, também sabemos receber, mas pronto. Até e porque de todos da língua portuguesa acho que seria uma coisa fenomenal. Acho que seria, se trabalhássemos todos em conjunto, eu sei que há certos interesses, né? Mas se trabalhássemos todos em conjunto, éramos uma força brutal. Sem dúvida. Até porque vai ser agora, não sei quando, mas vai ser agora a organização da IMAF, o Campeonato Africano da IMAF vai ser em Luanda. Sim. Vai ser em Angola. Portanto, todos os países africanos, que são muitos, vão lutar. Portanto, eles vão organizar em Angola o campeonato da IMAF. E isso para Angola, e depois eu não tinha bem realidade, eu falo com alguns treinadores de lá, vou falando com alguns treinadores até ligados à seleção e tudo, mas tive mais noção quando falámos com o Mário Stefano, com o capitão. Sim. Entrevistámos o Mário e o Mário diz que neste momento há um investimento estatal de Angola como país, como governo, no MMA mesmo, e que, portanto, os atletas, mesmo os amadores, que estão com uma visualização muito grande nas televisões, nos jornais, na rádio, que a rádio funciona muito em África ainda, na rádio, e que estão a dar, portanto, que está a crescer muito. Pá, e nós temos que usar modelos de sucesso. Qual é o modelo de sucesso? O modelo de sucesso é a Commonwealth. A Commonwealth inglesa é o modelo de sucesso, não é? Como Inglaterra expande os negócios para todos os países de língua oficial inglesa. Sim. Como tal, todas as organizações, se nós vimos o número de ingleses, irlandeses, escoceses que o UFC tem, é enorme, é muito. Porquê? Porque eles, como organização, vendem, além de ser a mesma língua, vendem imensa pay-per-view para esses países todos. E põe-me a pensar, imagina, por exemplo, uma transmissão, sei lá, uma TV Globo a transmitir um UFC com um atleta português, ou com um atleta angolano, ou com um atleta guineense, para os PALOP todos, para os países de língua oficial. É um mercado de 50 milhões de pessoas, há muito dinheiro a ganhar, e há muito, e é assim, e vamos ser honestos, a nível de capacidade genética como atleta, os nossos africanos são qualquer coisa de fora de normal, fisicamente. Está-se a ver cada vez mais quando eles estão a entrar mais no mercado, porque tinham mais dificuldade de vistos e em vir para a Europa e essas coisas todas, mas está-se a ver cada vez mais, tanto no UFC, Bellator agora já não está, mas o PFL, e agora há o PFL África, né? E está-se a ver os atletas que estavam lá e que são bons atletas, mas que não passavam daquelas ligas, apesar da África do Sul ter uma liga muito grande já há muito, muito tempo, mas não saíam daquele circuito para chegarem até a África do Sul, e também era só essa, pronto. Que é engraçado, que é onde os angolanos lutam. Os angolanos vão lutar à África do Sul. E eu ponho-me a pensar assim, então os angolanos vão lutar à África do Sul em vez de virem lutar a Portugal. Pois. Não é? Então vão lutar à África do Sul. O voo que eles fazem para a África do Sul faziam para aqui. Então não lutam aqui. A mesma língua, somos todos irmãos,
Quer dizer, e vão lutar à África do Sul. A ideia seria essa, e espero que... Eu não, porque eu não tenho dinheiro, mas um promotor que tenha dinheiro, alguém que tenha aí um dinheirinho e que traga mais pessoal e que consiga vistos aí, acho que vai ter aqui boas lutas, porque já mesmo amadores, eu vi-os na IMAF, eles deram um pulo enorme, porque Angola, em termos de judo, jiu-jitsu, eles já são muito fortes. Também karaté e outras disciplinas, eles já são fortes, mas lá está. Algumas já são também, eles conseguem fazer esses protocolos de Estado, conseguem criar associação, depois a associação cria uma federação e é esse o caminho, que seria o caminho que nós deveríamos ter tomado. Felizmente estamos numa federação que tem utilidade pública desportiva, que está tudo direitinho, pronto, não tem esses problemas, que até tem uma modalidade olímpica, mas o governo se calhar considera, não, nós vamos dar para essa modalidade olímpica e não para as disciplinas que estão associadas a essa federação, que é o que vai sempre acabar por acontecer. Calhar, vamos ver. Pois. Estou a perceber perfeitamente. Daniel? Eu queria saber nesse trajeto aí do Joel, com tantos anos aí dentro do desporto, algo aí que fugiu da normalidade e virou piada aí. Tantos balneários, tantos atletas, fala aí. Eu tenho né, como organizei vários eventos e vários estilos e fiz muitos estilos, mas o evento, o que foi mais carismático foi a situação. Fechei um contrato para um atleta para ir lutar para a Rússia, um atleta brasileiro. Ele viveu em Portugal, mas depois voltou para o Brasil. E telefonei, marquei as coisas com ele. Olha, vais ganhar X e tal, vens para Portugal. Ele, como já tinha aqui amizades em Portugal, dava para ele estar aqui uma temporada, treinava aí com a equipa e depois íamos os dois para a Rússia. Assim foi. Ele veio do Brasil, teve aí uma temporada, fomos para a Rússia. Chegámos à Rússia, o organizador foi-nos buscar, não falava inglês, aquilo foi logo o caos, porque mal ele chegou, ele come, só dizia come, e não sei o que mais, queríamos falar, fomos uma viagem enorme, os três calados, eu tentar fazer mímica, não conseguia internet, então nem o tradutor conseguia meter para ele ver. Pronto, tudo bem. Ele chega, dá-nos um envelope com dinheiro logo. E eu digo, mas já está a dar a bolsa? Deu-nos um envelope com dinheiro e depois faz o sinal para comer. E eu, não, isso é sinal internacional, isso é mundial. Então, ok. Dei-lhe o ok, ficámos no hotel. Eu digo ao rapaz, olha, vou sofrer aqui contigo, não vamos comer já, vamos esperar pela pesagem. Fazes a pesagem, depois vamos comer. Nós esquecemos que estamos na Rússia, ninguém sabe falar nem um bocadinho, nem dizer nem olá, nem nada. Começámos a procura de sítio na cidadezinha onde nós estávamos, que era Colpino, uma cidade assim pequena, à procura de sítio para comer. E eu digo assim para o Jimmy, então estamos aqui, nós nem as letras sabemos, isto é aquele alfabeto aqui dos russos, como é que sabes o que é que tu vais comer? Ainda te dão um gato por lebre e não nos chafamos aqui. Começámos a procurar, lá encontramos um KFC, ficámos todos contentes, KFC, fizemos logo a festa. Estamos uma fila enorme, aquilo cheio, vamos pedir por mímica, tudo sempre com gestos, ele ok e tal, na hora de pagar eu tiro uma nota, e eu pensei, como ele me dá a nota, eu pensei que isto é pouco dinheiro, eu tiro a nota, nunca mais me esqueço, era 5.000 rublos, dá mais ou menos 60 euros aqui em Portugal. Tiro a nota, o KFC para todo, olhar para nós, tudo olhar para nós. O rapaz que nos estava a servir começa logo a dizer que não com a cabeça, que não, e eu, sim, está aqui. Ele, não. E eu, ok, estás aqui, estás ali. E o
o rapaz que ia lutar toca-me no ombro e disse: pá, Joel, se calhar vamos sair na mão, porque está tudo a olhar para nós aqui, vamos sair na mão aí com o pessoal, que isto está tudo a olhar para nós. E depois lá o rapaz estava-nos a atender, faz um sinal para nós esperarmos, vem o suposto gerente. O gerente, ele olha para a nota, não. E eu, como não? Temos que comer, meu. Temos que comer. E ele depois lá conseguiu explicar e depois chamou alguém que sabia falar um bocadinho de inglês. Eu falei com ele e pediram-nos autorização para levar a nota para irem trocar num centro comercial para regressar. E nós, olha, se calhar já nos ficam aqui com a nota, não nos dão troco. Pronto, tudo bem, achámos graça, olha, lá comemos, conseguimos comer o balde, porque não sabíamos o que é que eram as outras coisas, também não conseguimos explicar, comemos um balde de asinhas, e pronto, eu disse, pronto, olha, foi este filme, mas até se resolveu, tudo bem. No dia seguinte, a irmos para um estádio, que aquilo foi num estádio de futebol, no caminho, as pessoas na cidade agarravam-me, paravam, foto. E eu, não, mas eu não sou eu atleta, a tentar explicar em inglês, não sou eu atleta, ele é que é o atleta. Não, you, foto. Eu, não, mas eu não sou ninguém conhecido, não sou ninguém, não, with you, foto. Depois no final da foto, we like black, very well. Olha, 2 ou 3 vezes eles agarravam-me no meio da rua, mas agarravam-me mesmo. Foto. E eu, opa, mas foto agora? Mas foto o quê? Deixem-me da mão. As pessoas, ou seja, não estavam habituados ali, africanos ali, então foi o caminho todo até à luta. Eu tirei para aí uns 5 ou 6 grupos, sem exagero, tirámos foto com eles e eles agradecerem, todos contentes por terem tirado foto com o africano e não sei o que mais. Chegamos à luta. Os seguranças não nos deixam entrar. Não nos deixam entrar. Não. O que vale é que fizemos lá amizade com outras pessoas que eram lá da Rússia, com outros atletas. Eu falei lá com a mãe de uma atleta que ia combater e com o treinador. A mãe começou a ralhar com eles, lá na língua deles, e depois lá eles deixaram entrar, mas mesmo assim entrámos, ainda nos revistaram com detector de metal, e eu não trazemos nenhuma pistola. Pronto. E depois fomos surpreendidos porque o promotor arranjou uma pessoa que falava português de Portugal e do Brasil. E ela chegou ao pé de nós, uma moça nova, chegou, olha, eu falo português de Portugal e falo do Brasil, mas eu prefiro falar mais português do Brasil porque estive lá mais tempo. Está tudo bem para vocês? O Jimmy logo, não, de boa, está tudo bem. E pronto, e ela é que nos ajudava aí na... Eles pensavam que tu eras do 50 Cent. Talvez, como eu ia de fato de treino, ia com fato de treino de fila. Eles disseram uns aos outros: olha, este é que tem a pasta, este é que deve ter. E eu, se calhar, foi. Eu achava que o mais difícil de lutar seria então o corte de peso, mas quando vai lutar então lá fora, o mais difícil é chegar no evento e conseguir correr. Foi complicado. Nem nos deram grandes diretrizes, fomos aquilo tudo em russo, fomos a seguir a outra senhora que estava connosco e ela é que nos ajudou a ir lá para o evento, mas ainda andámos um bocadinho também para ir para o evento. Compromissos agora, datas, compromissos, objetivos. Assim, agora estou a trabalhar já no próximo evento que é no Algarve e que estão todos convidados dia 24 do próximo mês. Vai ser um evento com MMA amador e provavelmente com algumas lutas profissionais. Nós estamos a fazer um fim de semana ali de luta. Eu era para ter mais combates, mais outras lutas, mas sabem que às vezes é difícil chegar a acordo com as federações, ter várias modalidades no mesmo dia. As federações têm regulamentos complicados, porque esse é um dos meus objetivos enquanto LWFC, é chegar ali mais próximo ao ONE FC. Por exemplo,
numa gala, ter ali K1, esse é o meu objetivo pessoal, pronto. Ainda vou Muay Thai. Sim, eu estou em conversações com algumas federações, ver se conseguimos meter tudo no próprio dia. Está um bocado difícil, mas eu vou conseguir. Um dia destes vamos fazer uma dessas galas. E estamos também com a preparação do AFC, também na quarteira. Também estou envolvido no Strike Fight em Faro. É tudo para o Algarve. E não, estou a trabalhar no Rise, Rise 3. Estamos a trabalhar no Rise. Estamos a ver qual é que é a melhor forma que vamos fazer. Mas já estamos ali com um plano já bem montado, vamos fazer uma coisa porreira no Rise. E os próximos é segredo. Depois, os próximos não se pode dizer ainda. Fica só o gostinho da dúvida. Só o gostinho, sim. Tá bom. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo. Daniel, fechas tu? Fecho eu, só agradecer ao Joel, uma simpatia pura. A forma como decorreu a entrevista é muito natural, né? É o nosso desafio, né, Tiro? Conseguir levar, e quando o gajo é bom, consegue ter um papo legal. Sucesso, esperamos notícias, vamos fazer o possível para estar presente aí né? Queremos estar presente, né, Tiro, nos eventos, mas também temos as nossas limitações. Estar presente. Estar presente. O sotaque agora ficou bom, não ficou, não? Joel, quero que tu deixe aí um recado aí, uma mensagem, principalmente para os jovens, tu que trabalha muito com os amadores aí, para a gente encerrar esse episódio. Primeiro de tudo, quero-vos agradecer a oportunidade. Fico muito grato quando tenho estas oportunidades para falar um bocadinho da minha história e daquilo que estou envolvido e tudo mais, porque eu costumo trabalhar aí nas sombras. Muita gente sabe quem eu sou, mas muitas outras pessoas não sabem o que é que eu faço. Pronto. Os jovens... acho que devem aproveitar porque estamos num bom momento. Em todas as artes marciais ou vertentes, nós estamos num bom momento em que as federações têm grandes eventos. Temos muitos promotores privados. Então, pede-se aos jovens que eles não façam só... às vezes vai-se fazer uma arte marcial com aquela ideia, vou para fazer para ter aqui uma base de defesa pessoal ou qualquer coisa assim. Há quem faça agora, também está na moda muito por manutenção, para adquirir aquele corpo, e estou a treinar uma arte marcial, está na moda isso, mas pede-se para se desafiarem. O desafio é bom e leva a crescerem como homens e mulheres. Acho que se experimentarem o desafio, apanham o gostinho e depois já não querem outra coisa. Então é esse o conselho que eu tenho para eles, é experimentarem. Os que já estão, é não desanimarem, verem o projeto que têm para o futuro, né? Projetarem o futuro, fazerem um plano e focarem-se nesse plano. Pronto, há pessoal que foca e depois sai um bocadinho da linha e isso, mas tentar concretizar ali um sonho. Se o sonho é o UFC, se é o K1, o NFC ou outro grande evento, acho que tem que se focar nisso. É esse o meu conselho. Boa. Pessoal, Triplo C, curta, comente e compartilha. Isto tem mesmo que ficar. Pessoal, não custa nada. Esta semana teve uma situação que é... O pessoal mete gostos e likes e comentários em vídeos de gajos famosos dos Estados Unidos e de Inglaterra e depois não metem um likezinho, um comentário e não partilham um vídeo como este que ajuda toda a gente do meio e custa zero. Não custa nada ajudar, pessoal. Ajudem. Muito obrigado. Façam o favor de ser felizes e mais uma vez, mestrão, Joel, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Joel. Obrigado, Daniel. Obrigado, Atil.